Sejam muito bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Eu sou o Fábio. E eu sou Álvaro Triano. E hoje nós vamos ter um bate-papo especialíssimo com uma convidada muito aguardada, muito pedida. Vamos falar sobre justiça bíblica, vamos falar sobre generosidade cristã. Você é uma pessoa generosa? Vem descobrir com a gente. E para enriquecer essa nossa conversa, Fábio, temos aqui quem? X-Men 97. Depois eu explico a piada no final. Mas estamos aqui com a nossa querida Lúcia Porte. Ela, que é natural de São Gabriel, Rio Grande do Sul, casada com o nosso amigo Masterchef aqui da PIB, Thomas Porte. Estudou serviço social, graduou-se em ciência política. Atualmente é estudante de um curso livre de teologia no INC, que é o Invisible College. Atua como coordenadora voluntária do Centro de Atendimento Social, Instituto Vida, instituição social e missionária da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Lúcia, tenho um carinho de te chamar de mãe, mesmo não sendo minha mãe, mas carinhosamente de mãe por termos um histórico de uma viagem bem longa. Verdade, é verdade. Lá para Foz do Iguaçu. Lá para Foz do Iguaçu, onde foi o primeiro retiro de casais que eu fui junto com a minha esposa. Aguentou meus roncos dormindo no carro na viagem. Mas a gente trouxe aqui pra gente falar sobre várias coisas e você tá na direção, na coordenação ali do Instituto Vida. Queria que você falasse mais pra gente um pouco sobre o que é o Instituto Vida, de onde surgiu essa ideia, o que ele faz, né? E além disso, claro, como que a gente pode se voluntariar também, né? Como que ele auxilia tantas frentes, né? Certo. Eu agradeço, né, de antemão, porque é importante a igreja conhecer o Instituto Vida, conhecer o que a gente trabalha. Muitos membros novos chegam e não sabem o que é o Instituto Vida e como nós atuamos na comunidade aqui em Blumenau e também na igreja, né? Então, hoje, o Instituto Vida, ele tem 4 anos. Ele nasce com o intuito de auxiliar famílias, equipar famílias e também fazer a parte de formação. Nós não usamos a nomenclatura de um curso profissionalizante porque nós não somos, né? Nós não temos certificado do MEC, mas nós fazemos cursos de formação aqui. Então já tivemos muitos cursos, já apresentamos várias oficinas e dentre elas eu posso citar para vocês o curso de gastronomia, elétrica básica, manicure, a gente também já fez design de sobrancelhas, entre tantos outros, né? Então o Instituto Vida, ele nasce com essa proposta, auxiliar famílias e atender numa parceria junto com os CRAS do município. Lá em 2018, o pastor Josias, junto com o pastor Jacques, eles fazem esse primeiro momento de ir até o CRAS da escola agrícola. Eles vão até lá, apresentam tudo que nós estávamos sonhando. Naquela época eu ainda não estava aqui. E aí o Josias era quem fazia toda essa frente, né, ali junto com o pastor Jacques. E então começam esse desafio de atender essas famílias do CRAS. Em 2019, o Josias ainda está tocando o Instituto meio que sozinho. E em 2020, fevereiro de 2020, eu tive uma conversa com o pastor Jacques e foi quando ele me fez o convite para eu estar auxiliando o Josias. Então, nós fazemos essa transição, onde o Josias passa a ser um capelão do Instituto Vida e eu passo a cuidar da parte administrativa e burocrática e também das reuniões fora da igreja, que aí são as reuniões que nós fazemos junto à Secretaria de Serviço Social, junto às escolas e também junto aos CRAS do município. Hoje nós temos uma parceria com os 7 CRAS do município, os 2 CREAS, também com o Conselho Tutelar e também algumas escolas do município, dentre elas a Anita Garibaldi, onde a gente já realizou o Esperança em Ação por 2 edições e também esse ano a gente está numa parceria com a Escola Vitor Hering, aqui na Vila Nova, então nós temos atuado ali mês a mês com algumas oficinas. Tem sido um tempo bem agradável, nossos voluntários vão até a escola e lá a gente trabalha algumas temáticas que a escola coloca para nós,
que também o CRAS coloca para nós, e a gente vai desenvolvendo junto com o corpo de voluntários que a gente tem. Muito legal, Lúcia. É legal essa iniciativa. Eu lembro que a primeira vez que eu participei, né, como voluntário ali no Instituto Vida, foi no próprio Anita Garibaldi ali, né? Esperança em Ação. Esperança em Ação, exatamente. E foi um tempo, assim, muito agradável, foi, assim, algo muito de Deus, assim, na minha vida. Assim, eu sempre gostei, assim, dessas ações, né, que buscam não só trazer uma esperança para uma determinada comunidade, mas também trazer a esperança do Evangelho, né, que é muito importante. Eu acho que o Instituto Vida faz isso muito bem. Então, o meu coração se alegrou muito naquele evento e, assim, foi algo, assim, bem impactante, assim, para minha vida pessoalmente. Mas como é que faz pra gente se voluntariar, assim? Você pode deixar uma dica pra gente, assim? Nossos ouvintes aí, a nossa audiência, assim? Se alguém tem interesse em se voluntariar no Instituto Vida? Sim. Ao longo desses anos, a gente foi moldando, né, o voluntariado. A gente entende que uma instituição, ela está sempre nesse processo de formação. E a gente vai ano a ano olhando aquilo que é construtivo e aquilo que a gente precisa aprimorar e melhorar. Então, nós já tivemos pessoas que não eram cristãs e que atuaram como nossos voluntários, né? E hoje nós temos pessoas que são cristãs, a maioria membros da nossa igreja, mas também pessoas cristãs fora da nossa igreja. Então, hoje, na parte da psicologia, a maioria dos nossos psicólogos são cristãos, mas não são membros da nossa igreja. Como que eu faço para ser voluntário no Instituto Vida? Venha conversar comigo. Né? A gente tem uma conversa bem dinâmica e bem direta também, porque é legal você vir ser voluntário trazendo algumas ideias, é legal você vir ser voluntário com algumas expectativas, porque ao longo disso, ali na nossa conversa, nós vamos fazendo os ajustes e nós vamos entendendo o real motivo que motivou você a querer ser voluntário. Hoje, no Instituto Vida, nós sempre precisamos de voluntários. Porém, nós precisamos entender aonde esse voluntário quer atuar. Muitas vezes, a expectativa que ele tem de atuação enquanto voluntário não é a necessidade que nós temos para a nossa atuação que estamos fazendo. Então, é isso que precisa, nessa conversa, ser alinhado. Mas a gente está sempre de portas abertas, a gente sempre quer conhecer pessoas, a gente sempre quer ter essas conversas com outros membros aqui da igreja para que isso vá fomentando o desejo do voluntariado. Né? A gente entende, enquanto Instituto Vida, eu e o Josias, nós tínhamos isso muito na nossa raiz, o nosso DNA de trabalho, que é porque fomos salvos, porque fomos amados, então nós servimos, né? Porque Deus nos amou primeiro, então nós servimos. Então hoje no Instituto Vida a gente tem muito esse olhar. Servimos por um único propósito: fazer Cristo conhecido em Blumenau e para essas famílias, mas fazemos isso porque fomos amados por Cristo. Amém. Eu queria fazer uma pergunta, Lúcia, assim. É um tema que sempre gera, às vezes, muita discussão, né? Que dá, às vezes, um nó na nossa cabeça como cristão, né? Que vem muito dessa questão dessa diferença entre justiça social e justiça bíblica. Como é que tu percebe essa diferença à luz da palavra, à luz das escrituras? Você já disse tudo, né? É um tema, hoje vem com várias nuances, né? Eu sempre fui das ciências sociais, então eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu li muito sobre ciências sociais. Como eu não vim de um lar cristão, eu não tive a minha fé alicerçada em Cristo Jesus na minha formação acadêmica, nem na minha formação de juventude, né? Então, eu fui muito influenciada, sim, por aquilo que consumia e por meus livros e por meus estudos. Contudo, quando Cristo me alcançou, eu entrei em uma crise, porque como que eu vou unir minha fé e as ciências sociais, como eu vou unir minha fé e querer fazer justiça? Então, eu fui atrás de tentar entender o que o Evangelho verdadeiramente dizia. E aí nós temos várias correntes
que eu não vou citar nomes aqui para não trazer polêmicas, mas nós temos várias correntes que são correntes que elas beiram ao liberalismo, correntes outras extremas. E aí eu fui e conheci um estudo, digamos assim, alguns autores, né, que me ajudaram nessa jornada de entender o que é justiça social e o que é a justiça de Deus. E a gente, antes de mais nada, a gente tem que entender que o mundo foi afetado pela queda. Então, por mais que eu goste, eu me entendo que eu sou uma pessoa que gosta de atuar no campo da vulnerabilidade econômica, social. Eu gosto de atuar nisso. Eu gosto dessas falas, eu gosto de pesquisar sobre isso, eu gosto de entender o que acontece com aquelas famílias. Mas eu interpreto que essa habilidade que eu tenho de fazer essas leituras, isso foi dado a mim por Deus. E ao interpretar dessa forma, eu também interpreto que aquela família do outro lado, que está sofrendo as suas vulnerabilidades, ela também foi afetada pela queda. E eu fui alvo da graça já e consigo fazer uma leitura melhor daquele cenário. Contudo, ela não foi. Ela ainda não foi afetada pela graça, ela ainda não foi resgatada por Cristo Jesus. E aquele contexto em que ela está inserida a afeta no todo da sua realidade. Então, a justiça que o campo das ciências sociais almeja é uma justiça sem Cristo. Né? O Dr. Russell Shedd, ele tem uma frase que ele diz que o marxismo é a salvação sem Cristo. Contudo, hoje eu interpreto que as famílias em situação de vulnerabilidade, a maior vulnerabilidade que elas têm é a falta do evangelho. É não serem alcançadas pela salvação. Porém, elas passam fome, porém, elas passam frio. Aquelas famílias não chegam a uma universidade. Crianças não são assistidas nas suas necessidades. E aí eu acho que entra a nossa atuação enquanto cristãos. Né? Cristãos regenerados, verdadeiramente regenerados, que entendemos a comissão de atuar nessa esfera, de atuar no mundo. Fomos salvos, não pertencemos a esse mundo, mas precisamos atuar no mundo. Para quê? Para salvá-los? Não, para apontar a salvação, para apontar a redenção, para apontar a verdadeira esperança. Contudo, eu preciso sim estudar, entender quem foram os homens cristãos que podem me influenciar no meu interesse por ciências sociais e, a partir daí, eu ter um olhar redentivo acerca dessas realidades. Então, se é justiça social para alguém que não conhece Cristo Jesus, é você querer se colocar no lugar de Cristo Jesus, porque você não vai salvar essas demandas. Contudo, eu regenerada, que tenho, sim, a habilidade de entender as perspectivas das ciências sociais e de entender as perspectivas dessas vulnerabilidades dessas famílias que nós recebemos tanto no Instituto Vida quanto famílias fora daqui que a gente acaba tendo um contato, eu, nessa perspectiva, também entendo que fui chamada para atuar lá, para apontar essa redenção e para ser o mais próximo dessa pessoa, de ser um irmão e de poder oportunizar para ela uma porta de esperança. E aí o Instituto Vida tem atuado com seus cursos, com seus atendimentos psicológicos, com suas oficinas, entre todas as outras atividades que a gente desenvolve. Verdade, não é só a assistência por si só, é também trazer junto algo além que é o evangelho, né? Trazer Isso junto mesmo. algo além que vai realmente transformar o coração daquela pessoa, né? O interessante, Lúcia, da tua fala, tu falaste das esferas, eu esqueci de citar na tua biografia ali que tu é uma grande fã do Kuyper, né? E o Kuyper, ele fala muito sobre essa questão da soberania das esferas, né? Que tudo tá ali no guarda-chuva, na provisão ali de Deus, né? Seja a igreja, seja o trabalho, seja a sociedade, tudo passa ali por essa cobertura de Deus, né? Então, o Kuyper, ele fala muito sobre essa questão da soberania das esferas, né? Tudo está na soberania de Deus, né? Então, tudo tem que andar ali de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo.
fazendo só um parênteses disso daí, Álvaro, o Abraham Kuyper, né, ele foi um homem que atuou muito na política. Foi primeiro-ministro da Holanda, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, foi um homem que fez teologia, foi pastor. Então, ele tem, né, esse gabarito para nos auxiliar. Claro que brasileiros, eu diria que muito poucos até hoje conhecem ele, sua obra, leram sua obra, né? Mas, de fato, eu fui muito afetada pela obra dele, porque eu me perguntava do porquê eu tinha tanto desejo de atuar nessa área, que é essa área do serviço social, da ciência política, e eu me perguntava aonde que eu poderia beber de uma fonte segura de um cristão que poderia me ajudar nisso. E realmente, né, o conceito da soberania das esferas que o Abraham Kuyper traz, e ele faz isso na sua obra, ele me auxiliou muito nisso. Me auxiliou a esse olhar de que Cristo Jesus, ele é Senhor em todas as esferas, né? E ele está lá atuando em cada uma. Contudo, cada uma dessas esferas tem sua soberania, tem seus ministros, né? E é aí que o cristão se insere. Então, o cristão, ele pode estar, sim, atuando em todas as áreas. Então, eu, dali em diante, quando passei por isso, entendi que eu poderia atuar, sim, nessa área e contribuir com o reino de Deus e contribuir com a vida das pessoas que acabavam, de alguma forma, chegando para mim, e eu poderia dar mais do que uma cesta básica, né? Eu poderia auxiliar mais do que isso. E aí eu acho que entra as nossas profissões. As nossas profissões, elas estão aí para isso, né? Então, enquanto assistente social, enquanto cientista política, eu posso contribuir dessa forma, apontando isso, né? Eu nunca me esqueço de uma vez que você trouxe a palavra para os jovens ali. Era um culto de jovens, e aí você comentou que queria... um dos seus sonhos era trabalhar na ONU, né? E quando você compreendeu o evangelho te alcançou, você viu que havia algo maior para você levar para as pessoas, né, do que a justiça desse mundo, né? Eu fui bastante impactado, eu nunca me esqueço dessa frase, né? E a gente falar sobre isso, falar sobre Instituto Vida, falar sobre ser cristão, é a gente falar de generosidade também, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta: como que a generosidade bíblica, né? A generosidade, inclusive o pastor trouxe recentemente em um dos domingos uma palavra sobre generosidade que mudou completamente minha mente, né? Generosidade não é só dinheiro, generosidade é tempo, generosidade é amor que eu tenho pelo próximo, né? E aí eu queria te perguntar, né? A generosidade bíblica que a gente tem ajuda a gente ter uma justiça social mais efetiva, né? Que existe uma generosidade que não é bíblica, né? Uma generosidade da justiça social, que ela tá ali. Mas existe a generosidade bíblica. Como que a gente vê esses dois contrapontos de generosidade, e como que a generosidade bíblica ajuda a gente a ter uma justiça bíblica e social melhor? Fábio. Generosidade bíblica. Mas aí a pergunta também é: somos generosos? Somos cristãos generosos? Levando isso em consideração, né? Porque o padrão está ali, estabelecido pelas Escrituras. Contudo, somos uma igreja que atua generosamente. E aí eu pergunto assim também, né? Eu faço uma fala aqui junto com vocês. Quando nós olhamos a Igreja Evangélica Brasileira, ela está importada, ela se importa com a necessidade do outro, ou ela se importa com o status de realizar alguma coisa? Porque tem uma distinção aí. Eu posso ser uma igreja atuante, posso fazer a missão, posso ser um Instituto Vida. Contudo, é pelo status ou é porque eu entendi o comissionamento de Cristo Jesus? E aí acho que a nossa generosidade passa por aí. Então, eu interpreto que essa generosidade bíblica que nos é dada, que nos é outorgada pelas Escrituras, ela tem que nos formar desde o nosso lar. Eu preciso já ser generosa com os meus,
com meus familiares, com aqueles que moram comigo. E essa generosidade, ela vai saindo. E aí eu tenho que fazer uma leitura de toda a minha existência, do porquê que eu consumo como consumo, por que eu faço viagens como faço viagens, por que eu compro determinadas coisas, por quê? Por que nós não economizamos, né? Se temos algum dinheiro, por que não economizamos de alguma forma para poder ajudar mais? Por que temos que fazer determinados gastos? Porque temos tudo. Né? Eu vejo nossa igreja, né? E aí a gente vai falar do nosso arraial aqui. Quando eu olho para a nossa igreja, de fato, somos uma igreja imensamente abençoada e temos o privilégio de termos vidas muito boas, muito confortáveis. E Deus foi muito gracioso em nos dar tudo isso. Contudo, ao nos dar tudo isso, eu tenho, de fato, quando faço um consumo de todas as coisas que eu tenho acesso, eu faço um consumo consciente ou eu experimento aquilo para meu próprio deleite, deixando Deus e Cristo Jesus à parte? Porque a gente já falou aqui que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as esferas. Ele é soberano no meu coração e no meu consumo? Porque aí passa a minha generosidade. Eu vou ser generosa na medida em que o Senhor for Senhor do meu coração. Eu vou ser generosa na medida em que o meu consumo não é mais para o meu próprio deleite. Eu vou ser generosa quando eu tiver consciência de que existem outros tão perto de mim que estão necessitados. E aí, realmente, como você disse, não passa só por dinheiro. Generosidade tem acerca de nosso tempo, de nossos talentos, de nossas habilidades de conhecimento. Então, quando compartilhamos conhecimento, também estamos sendo generosos. Quando compartilhamos nosso tempo, também estamos sendo generosos. Quando nos colocamos como voluntário numa instituição, também estamos sendo generosos. Então, a generosidade, ela fala muito daquilo que a gente ama. Então, aquilo que a gente ama vai nos fazer atuar de forma vibrante, de forma consciente das coisas, mas também vai revelar muito de quem está reinando dentro do nosso coração. Você falou isso, eu não me lembrei, né? Eu já li 2 livros do Iago Martins. Um é Pecados Aceitáveis e o outro é um que fala sobre idolatria, esqueci o nome agora. E nos 2 ele trata sobre aquele texto onde Jesus fala que a gente só pode ter um Senhor, né? Não se pode servir a Deus, e algumas traduções traz mamon ou dinheiro, né? E ele explica ali, se a gente for mais a fundo no significado, não é apenas dinheiro, ele fala posses. Se a gente for preso aos nossos bens. Então, se eu tenho, igual o que você falou, se encaixa muito bem nisso, né? Se eu tenho algo para o meu próprio deleite e não compartilho, né, isso também é uma falta de generosidade. Né? Se eu consumo avidamente só para mim, se eu deixo de economizar para poder contribuir mais, eu também estou falhando no meu propósito da minha generosidade cristã, né? E também a questão do ser visto, né? Tem gente que quer ser generoso para ser visto, né? O próprio Jesus nos evangelhos relata sobre os fariseus ali, e ele fala, né? Quando uma mão sua der, que a outra não saiba o que você está fazendo. Né? Que ele relata, né, sobre os fariseus que entregavam ali só porque, estou entregando muito dinheiro na igreja, estou dando uma esmola muito grande aqui para essa pessoa, né? E aí isso deixa de ser justiça bíblica, deixa de ser generosidade, né? Que não é aquele fruto do nosso coração. É verdade. Eu aprendi com um amigo meu, nós atuávamos na outra igreja que eu fazia parte, e nós éramos da assistência social, eu e ele. Fazíamos visitas, levávamos cestas básicas, e um dia a outra pessoa estava junto conosco e nós entregamos uma cesta básica para uma família que nós visitávamos já há algum tempo, e a terceira pessoa, ela queria tirar uma foto. E esse meu amigo olhou e disse assim, não, ninguém vai tirar foto, porque a obra de Deus, ela é anônima. E aquilo me marcou muito.
E depois eu perguntei para ele, eu disse, por que você disse que a obra de Deus é anônima? E ele disse assim, porque ela já tem nome, é o nome do Senhor Jesus. Então ela é anônima daqueles que a realizam. Então realmente o nosso nome, Fábio e Álvaro, ele tem que ser uma nota de rodapé. Então toda vez que alguém me fala assim, mas o Instituto Vida ele tem que ser mais conhecido em Blumenau, ele tem que ser mais conhecido. Eu sempre penso, quem tem que ser conhecido é o Senhor Jesus, não é o Instituto Vida. Ele vai usar esse canal da forma como ele quiser. Porque ainda que, nem eu comentei no início do programa para vocês, ainda que anualmente a gente se detenha a fazer todas as estratégias, a gente quer que ele atue. A gente quer que as estratégias dele é que se realize. Então, de fato, a obra tem que ter o nome dele. Né? O status nosso, ele já foi apagado, né? E tem que ser apagado. Legal a tua colocação, Lúcia. E eu achei interessante o que o Fábio trouxe, né? Que eu lembrei agora de uma passagem do livro lá do Tim Keller, né? Hoje a gente vai falar bastante de Tim Keller, do Justiça Generosa. Tim Keller fala que se o amor é genuíno, ele se expressa não só por palavras, mas em ações, né? Tim Keller traz isso. E ele traz um exemplo também nesse livro que os jovens norte-americanos, eles têm assim, um desejo muito grande no coração de servir nessas obras sociais, né? E ele expressa ali que não é só o desejo de servir, mas você também tem que trazer outra coisa além, né? Além do servir ali na obra, né? Você precisa demonstrar um coração transformado, e o coração transformado só vem de Cristo, né? Essa transformação genuína. Então, acho que daí a gente tira a justiça bíblica, né? Não é só... fazer justiça é muito mais do que lutar pelo certo, né? Compreender o evangelho da graça, né? Essa é uma coisa que ele fala muito lá. E, assim, passando para uma outra temática, Lúcia, a gente queria te perguntar, já que a gente está no mês de setembro, né? E existe uma campanha muito forte no mês de setembro sobre o Setembro Amarelo, né? A questão de saúde mental. Hoje, no meio cristão, no nosso meio, a gente vê muito saúde mental como, às vezes, ainda como um tabu, né? De ser tocado ali, né? Falar, não, você precisa procurar um especialista, você precisa fazer uma terapia, né? Eu, particularmente, dando meu testemunho, eu já fiz terapia, né? Eu já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, já tomei medicação, né? Quem trabalha com publicidade, design, sofre muito com ansiedade, e eu já passei muito por isso, né? Como cristão. E eu vim de uma denominação onde a gente achava que essas enfermidades mentais, né? Essas doenças mentais era muito questão assim de espiritualidade, né? Então, por isso que existe esse tabu aí. E a pergunta que eu te faço é: o Setembro Amarelo, ele é uma campanha que visa conscientizar sobre a importância da saúde mental e a prevenção ao suicídio, né? Como é que tu enxerga essa relação entre saúde mental e o papel da igreja em oferecer suporte e acolhimento? Então, né, Álvaro? Assim como o tema de ciências sociais é nevrálgico, saúde mental também, né? E sempre eu acho que, falando do nosso meio de igreja, é uma questão de hermenêutica. Porque você fez uma interpretação equivocada, você está atuando de forma equivocada. Mas ali, vamos falar da forma como atuamos no Instituto Vida. Desde o início, o pastor Jacques entendeu que a gente tinha que ter um núcleo de saúde mental. E aí foi que a gente instituiu o NAT, Núcleo de Apoio Terapêutico. E hoje nós temos uma equipe muito boa nessa área. Nós temos psicólogo, nós temos psicólogas, nós proporcionamos atendimentos para adolescentes, ainda não proporcionamos para crianças, mas está na nossa esperança de conseguir uma profissional para isso em 2025.
Nós atendemos homens, mulheres, idosos e todos doentes emocionalmente. E aí, como igreja, como que eu separo isso daquele indivíduo? É um indivíduo, é único, né? Nós somos uma pessoa integral. As coisas fazem parte da nossa constituição enquanto pessoa. E nós fomos afetados pela queda. E isso afetou a nossa saúde mental, psicológica. E tem outras coisas que você precisa lidar. Eu não sou técnica da psicologia, então eu não posso falar aqui a temática com que eles trabalham, as abordagens, mas eu falo da necessidade, porque eu atendo as famílias, eu recebo elas aqui. E elas têm histórias destroçadas. Nós temos mães solo que são ex-presidiárias. Nós temos mães solo que estão usando tornozeleira por N histórias. Não cabe trazer as histórias delas aqui. Nós temos pais abusadores e pais que estão sozinhos. Nós temos adolescentes com muitas histórias devastadoras. E como é que nós, enquanto igreja, vamos negligenciar esse vácuo dessa pessoa? Não, eu vou abraçar, vou acolher, vou oferecer um bom profissional, daí de novo, né? Um profissional cristão que está se equipando, que entende sua fé, mas que entende também que Deus o chamou para aquela atuação, né? E aí, então, nós proporcionamos isso. E o Setembro Amarelo, ele é sim esse alerta no calendário. Eu acho que deveria ser falado ao longo do ano, porque a impressão às vezes que dá é que nós só temos suicídio em setembro, quando as psicólogas e os psicólogos lidam com isso constantemente nos seus consultórios. E nós temos adolescentes que vêm das escolas com vários traumas e com várias necessidades psicológicas, né, emocionais, nas suas emoções, com várias disfunções nesse conhecimento do ser, né? Então, a gente lida com tudo isso. E eu acho que a igreja tem, sim, que falar acerca dessas coisas e se equipar sempre de boas referências, de boas bibliografias, buscar nomes, porque como eu penso, né? Vou dizer aqui para vocês. Eu não posso acreditar que uma única pessoa pensou acerca de uma temática. Não pode ser assim. Outros devem ter falado acerca dessa temática. Que temática? A psicologia e tais temas. E aí eu vou atrás enquanto profissional para achar alguém o mais coerente dentro da minha fé e dentro da minha profissão. E é assim que a gente tem enxergado hoje no Instituto Vida os nossos profissionais. E eu posso dizer para vocês, nós temos excelentes profissionais e temos excelentes retornos. Eu converso com as mães dos adolescentes e elas trazem para mim esse retorno do quanto seus filhos melhoram depois que eles passam pelas 15 sessões que eles recebem aqui da gente de forma gratuita. Então, há sim um retorno. Claro que não é uma terapia de 6 meses, que talvez fosse o indicado para que ele saísse daqui florescendo. Mas ele já sai equipado para que, diante daqueles gatilhos, ele saiba o que fazer. Então, isso nós temos proporcionado como igreja. Buscar bons profissionais. E temos proporcionado também bons atendimentos. E temos atendido essas famílias, né? Aí, claro que em nosso meio, nós também temos os membros da igreja. Que aí, nós, como Instituto Vida, nós temos uma outra abordagem. Estava conversando esses tempos com o pastor, que eu tenho tratado assim. Quando membros da igreja vêm a nossa procura para o atendimento de psicologia, normalmente eu indico uma psicóloga, um psicólogo que não é membro aqui, porque isso também traz um outro olhar. Porque muitas vezes eu não procuro a psicóloga ou o psicólogo porque ele é meu irmão em Cristo aqui na igreja e domingo ele está sentado lá. E aí eu acho, né, na minha cabeça, nas minhas emoções, eu acho que ele vai me olhar diferente. Por quê? Porque na quarta-feira eu tive na consulta com ele e abri meu coração. A gente sabe que não é assim, que um profissional ele sabe separar as coisas. Contudo, a gente tem tido esse cuidado de indicar um profissional fora daqui, que é da nossa equipe,
mas que atende fora, que não é membro da nossa igreja e que pode atender ele e que pode acolhê-lo e acolher as suas necessidades. Então, hoje também, membros aqui da igreja também têm atendimentos conosco, né? Interessante, Lúcia e Fábio. Eu lembro quando eu fazia minhas sessões, né, ali com a psicóloga, e logo depois fui no psiquiatra, que eu chegava ali, eu abria o meu coração, né, falava, doutor, acho que eu tô ficando doido. Tô ficando doido, né. Eu tinha na minha mentalidade algo assim já fixo, né, que psicólogo e psiquiatra era só pra doido, né. Essa era a minha mentalidade na época, né. Falei, não, isso é uma coisa só pra doido, não vou me meter nisso, eu não sou doido. Mas a gente muda a nossa mentalidade, né? A gente que é cristão, né? A gente acredita sim que Jesus pode sarar, pode curar e pode fazer, com certeza, mas ele também pode usar profissionais, né? Para trazer essa cura, essa restauração, né? Da saúde mental das pessoas. É isso aí. E também uma coisa que você falou, né? Você vem do meio de um contexto onde isso era muito tido como espiritual. E aí nós temos o outro extremo, né? Nós temos um campo muito reformado das nossas igrejas que enxergam a psicologia como algo abominável e que isso não pode entrar no nosso meio. Então nós temos os dois extremos. Né? Nós temos uma linha teológica que referencia isso tudo como demônio e nós temos uma outra linha teológica que abomina esse profissional da psicologia, quando não é assim. Né? Nós já falamos da soberania de Cristo, já falamos do senhorio de Jesus, então novamente a gente volta para isso. Ele vai equipar, sim, bons profissionais da área psicológica para atuar, porque, que nem você falou, a cruz nos dá, sim, completa restauração. Ela nos dá, sim, completo acesso ao Pai. Ela nos tira, sim, da morte eterna. Porém, eu ainda sou manchado e afetado eu estou ainda nesse processo da completude em mim. E aí, muitas vezes, eu vou precisar de profissionais. Nós vamos ao médico, nós fazemos check-up, nós tiramos sangue, nós nos exercitamos, vamos à nutricionista. Por que não ir ao psicólogo quando a nossa saúde emocional carece disso? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de entender que Deus está, sim, também atuando nisso e nos convidando a participar disso enquanto instituição, mas também enquanto igreja, num olhar de acolher melhor tanto o profissional da psicologia quanto os irmãos que carecem de cuidado psicológico. Amém. É realmente um assunto muito, muito importante. Também deixo aqui meu breve testemunho de uma pessoa que também passa por ansiedade, também tem diagnóstico de uma depressão leve, e o quanto que realmente esse atendimento médico, psicológico faz diferença na vida da gente. Ele realmente ajuda a gente. E domingo agora eu estava assistindo o culto da PIB de Curitiba. E lá estava pregando o pastor Nivaldo Nassif. Não sei se vocês conhecem ele. É um cara que eu ouvi ele pregando uma vez, já gostei de cara, comecei a seguir ele nas redes sociais. Ele é uma pessoa que fala muito dessa questão psicológica, né, dentro da igreja. E na pregação ele trouxe algo muito interessante, que ele falou que para a gente ajudar, né, para a gente mudar o nosso pensamento, a gente tem que mudar as nossas conversas internas. Ele falou, quando a gente fala com a gente mesmo, a gente fala com os nossos botões, a gente tende a concordar com tudo que a gente pensa. Vou fazer tal coisa. Não, vai lá, faz mesmo. Tá certo, é isso aí. Raramente a gente vai brigar com a gente mesmo, né? E só o evangelho, né, pode nos fazer essa mudança. E às vezes também, com certeza, a gente precisa de um auxílio psicológico para anotar quais conversas internas que a gente está tendo, né? E um psicólogo orientado à luz da palavra vai fazer a gente refletir. As conversas internas que eu estou tendo estão de acordo com a fé bíblica, que é importante, né? Falar sobre Setembro Amarelo também é falar sobre suicídio e tudo mais. São questões bem
bem complicadas que começam lá atrás, né? A pessoa às vezes comete esse ato terrível contra a própria vida, mas só que começa lá atrás, né? Um atendimento psicológico antecipado pode transformar, né, muito a vida da pessoa, né? E é muito bom a gente deixar esse testemunho, né? Deixar essa palavra de incentivo para os irmãos que eles possam buscar. Porque durante muito tempo também eu achei que não era nada. Né? Achei que não era nada. Com a graça de Deus, com a ajuda da minha esposa, ela foi falando: olha, você precisa de ajuda. Você precisa ver o que é isso. Você precisa compreender o que está acontecendo com os seus pensamentos. Que é natural, às vezes a gente negligencia muito aquilo que a gente está passando, né? E existe alguma seleção no Instituto Vida para as pessoas que chegam para poder buscar esse atendimento psicológico? Só pode falar com você também? Tem uma forma que as pessoas possam chegar? Então, quando o atendimento é social, ele veio encaminhado pelo CRAS. Então, isso é uma premissa, né? O atendimento social são 15 sessões de psicologia, de psicoterapia que ele vai receber. E essas 15 sessões são totalmente gratuitas, tanto para os adolescentes quanto para os adultos. Mas ele precisa de um encaminhamento técnico feito pela assistente social lá no CRAS que encaminhou ele. Quando ele é membro da igreja, e aí ele precisa de um atendimento social, ele passa por uma entrevista comigo. Eu vou conversar com ele, eu vou fazer essa entrevista, entender por que ele precisa do atendimento social e passar a forma como que a gente vai proceder. Quando o atendimento é particular, daí a consulta tem um valor, aí eu passo ali o valor para a família, e aí a família adere ou não, e aí quando é particular, ela fica o tempo que ela julgar necessário ou a psicóloga entender que ela precisa da psicoterapia dentro daquele período. Muito bom, Álvaro. E aí, vamos falar de Esperança em Ação? Vai ocorrer um evento no dia 12 de outubro, né, Lúcia? Isso mesmo, nós vamos para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Conte mais pra gente sobre esse evento. Então, Esperança em Ação já teve 2 edições aqui em Blumenau. E aí, esse ano, não sei se já não estou me arrependendo, mas esse ano falei para o pastor Jacques que seria interessante irmos para o Rio Grande do Sul. Então, eu estava pensando, né, nas estratégias do Esperança em Ação e numa reunião com ele, eu lancei a proposta e ele abraçou, para minha surpresa. Achei que ele ia dizer, não, vamos com calma, mas não, ele abraçou. E estamos organizando, então, essa viagem. Já temos um ônibus fechado. Estamos com 40 voluntários para ir para lá. E estamos com mais 10 voluntários da igreja de Gravataí. Legal. E provavelmente teremos ali da igreja Batista Jesus Transforma, que é a igreja de Porto Alegre que vai nos receber. Lá nós vamos atuar numa escola, uma escola que sofreu a enchente. Porém, eles arrumaram um espaço em uma outra escola ali pertinho, diz que é uns 100 metros mais ou menos da onde é a escola que sofreu a enchente. E aí nós vamos fazer ali as atividades com as crianças, brinquedos infláveis, gincana, esportes. E também na parte de adultos nós vamos ter cabeleireiro, barbeiro e também vamos ter uma manicure e uma maquiadora. Então, para os adultos será isso e para as crianças essas atividades com lanche, igual o que a gente já proporcionou aqui, e a gente vai fazer essa edição lá no Rio Grande do Sul, entendendo, né, que esse povo passou por toda essa parte de tragédia ali em maio, abril, final de abril, com as enchentes, e a gente vai levar um pouquinho de esperança lá para eles. Muito legal. Realmente faz muita diferença. Queria deixar também mais minha participação dizendo que eu estive nos 2 Esperança em Ação e no primeiro deles aceitei o desafio de ir para a cozinha com o Thomas, o marido da Lúcia. Isso é um desafio. Aceitei o desafio, gosto de cozinha e posso dizer, como cristão, assim, foi realmente uma alegria poder levar de forma simples, assim, sabe? A gente no dia distribuiu cerca de mais de 300 cachorro-quentes.
Foi uma experiência muito boa, tá? Tanto no processo de preparação e lá no dia servindo para as pessoas. São momentos simples, mas que a gente pode levar o Evangelho de Cristo, pode levar esse acolhimento. E como a Lúcia mesmo já falou, né? Esse povo que passou por uma tragédia tão complicada, a gente vê tantos relatos realmente difíceis, e que o Evangelho possa levar essa alegria pro coração delas, né? É verdade. Eu queria deixar só a última pergunta de saideira, viu? A gente tocou em vários assuntos, né? Assuntos bem complexos, alguns assuntos bem sérios, né? Eu acho que essa é a função do podcast, né, Fábio? A gente falar desses assuntos. Às vezes a gente vai tocar em assuntos um pouco mais pesados, né? Que não dá muito pra fazer uma piada ali, aqui, né? A gente sempre tenta deixar o programa bem leve, né? Assim, e acessível pra nossa audiência, né? Mas eu queria deixar essa última pergunta pra Lúcia, justamente sobre acolhimento, Fábio, que é o que o Instituto Vida faz muito, né? A nossa própria igreja, aqui a PIB, faz esse acolhimento, essa parte mais solidária, né? Da prática cristã em si, que seria... O que você recomendaria, Lúcia, para líderes que desejam criar esse ambiente de acolhimento e segurança para seus membros, né? Que enfrentam desafios focados nessa questão de saúde mental, né? Como é que a gente pode acolher? Para os líderes, eu acho que procure as pessoas que estão atuando com isso. Hoje nós temos a Nathalie aqui na nossa igreja. Ela é a coordenadora do Núcleo de Apoio Terapêutico e ela tem atuado como uma conselheira nossa. E eu acho que os líderes que recebem pessoas, tanto nos seus pequenos grupos de célula, quanto também nos seus ministérios, e que estão identificando algumas coisas, eles podem sim procurar pessoas de referência. A mim, a Nathalie, que já é da área de psicologia, e converse conosco, né? Uma boa conversa pode esclarecer muita coisa. Eu sempre digo que a informação, às vezes, é a vulnerabilidade que você tem. Então, se você tiver a informação correta, você vai ter um acolhimento mais diretivo e você vai fazer também aquela pessoa encontrar aquilo que ela precisa para aquele momento, para a sua necessidade. Lúcia, então, aqui no nosso programa a gente tem um quadro que a gente chama Tem Dica Aí, e eu tô vendo uma biblioteca que a Lúcia trouxe pra gente de material sensacional. E aí, quais dicas você traz pra gente desses assuntos, né, que a gente tratou hoje? Até faltou, viu? Faltou? Faltou. Faltou. A biblioteca, eu convido vocês dois para ir lá conhecer. Nossa, alegria. Esse convite aceito. Quero conhecer essa Alexandria aí da Lúcia Post. Não tá nesse nível ainda. Mas eu trouxe alguns livros, são livros que me influenciaram nessa minha caminhada de me equipar enquanto assistente social e enquanto cientista política, e foram livros que me ajudaram nessa jornada. Então eu vou dizer para vocês do 1 ao 10, do 1 ao 8, né? Porque eu só trouxe 8. Então o primeiro que eu indicaria é do Abraham Kuyper, que o Álvaro falou, que é o problema da pobreza, né? É um livro que eu indico. O outro também é do Abraham Kuyper, Calvinismo, mas não é sobre a teologia, mas é ele falando o quanto o calvinismo pode nos ajudar a atuar nas esferas. O Álvaro já falou, e não sei se eu deixo esse para ele ou se eu roubo a dica dele. Acho que eu vou deixar esse para ele. Um que eu gosto muito, Capitalismo e Progresso. Isso aqui cabe muito para os nossos dias. Nós estamos à beira de eleições para a prefeitura. Então, eu acho que o cristão tem que se envolver, sim, com a temática da política. Eu acho que o cristão tem que estar equipado para saber em quem que ele vai votar. Eu acho que o cristão ele tem que se envolver e entender como que ele é um atuante enquanto cidadão. Então, aqui nós temos o Bob Halsvar,
é um holandês. Eu brinco com meu marido, que é descendente de holandês, que eu já li mais holandês do que ele. E o Bob Hausver, ele faz uma leitura muito boa para nós acerca de política. Eu trago também o Herman Doiver, que é outro holandês, e ele traz para nós o No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. E esse livro, eu acho que todo mundo que atua na esfera pública deveria ler. Outro sobre política, Estado e Soberania, também do Herman Doiver. Vocês já viram que eu gosto desses holandeses, por isso que eu casei com um. E outro holandês, que é o Dr. Royal Kuiper. E ele fala do capital moral. E esse livro aqui, realmente, ele bugou minha cabeça, porque ele fala de sociedade e de como a gente atua na sociedade. E aí, já que eu deixei uma dica lá para o Álvaro, eu vou trazer o mesmo autor que ele vai indicar, que é o nosso queridão, o Tim Keller, o Timothy Keller, e ele falando os ministérios de misericórdia, o chamado para a estrada de Jericó. E nós estamos aí para isso, para estar nesse chamado de misericórdia. Então essas são as minhas dicas. Eu também trouxe uma frase para encerrar o nosso podcast, eu vou deixar para depois. Receba a inteligência. A mulher é muito inteligente, Fábio. E tu, Álvaro, o que tem aí para nós? Meu amigo Fábio, nossa querida Lúcia Porte, eu trouxe a dica do que eu já tinha citado aqui. Para mim, assim, um dos maiores teólogos, né, acho que da nossa geração, do nosso tempo, Timothy Keller, né, Tim Keller. Eu não tive a honra de vê-lo pessoalmente. Queria ter essa honra, não tive. Eu também queria, Álvaro. Mas trago aí um livro dele, que foi a temática que a gente conversou aqui, Fábio. Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social. Um livro muito bom, né? Comprei aí pro meu Kindle, tô lendo ainda, da Vida Nova, é de 2013 esse livro. Muito bom, gente. Pode ler, que é... Qualquer livro do Tim Keller, pegue para ler, que é maravilhoso. Inclusive, eu preciso terminar o Deuses Falsos, né? Falsos Deuses lá do outro livro dele. A segunda dica que eu queria trazer aqui não é uma literatura, mas é de alguém que é um cristão, Fábio. Não sei. Acho que, né? Eu não sei. Eu não vou falar. Não, Eu não vou falar. eu quero... Não, mas é uma obra boa. Claro. Não, que isso. Maravilhosa. Deus sabe se é, se não é. Mas o resto... Uma obra de Tolkien, né? Tolkien, que era amigo pessoal de C.S. Lewis, né, Lúcia? Lúcia pode me corrigir se eu estiver errado aqui, a mulher dos livros, né? Eu trago aí essa dica do O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, né? Essa série aí que tá na sua segunda temporada no Prime Video. Prime Video patrocina a gente. E é legal porque tem uma relação ali entre o Anatar e o outro elfo lá que faz os anéis. E eu acho isso. E eu acho bem interessante, né? E Tolkien tem essa pegada assim cristã, Fábio, no sentido de que é sempre aquela luta entre o bem e o mal, né? Sauron, o Senhor do Escuro, os elfos ali representando a bondade, né? Essa luta, esse combate. Tem aqueles valores morais ali na obra também, eu acho que é bem interessante. Então assistam O Senhor dos Anéis, assistam os filmes do Senhor dos Anéis, que é muito bom também. E tu tem dica aí, Fábio? Olha, eu não quero ser puxa-saco, mas eu vou indicar a pregação do pastor Jacques, que ele falou sobre generosidade. Podemos depois divulgar os links ali, porque realmente foi algo que transformou minha forma de pensar sobre generosidade, aquela pregação que ele fez. Eu acho que indicaria para qualquer pessoa sobre esse tema. E também gosto muito da série, gosto muito de Tolkien, inclusive tô lendo livros do Tolkien recentemente, e ele traz um ideal que não tá na Bíblia, mas ajuda bastante a gente a refletir, né? Os ideais dele que ele traz nos livros o mal pode surgir de qualquer lugar, né? E realmente a Bíblia vai trazer que o mal vem do nosso coração, né? Vem do coração do homem, vem a maldade, né? E é isso. E a Lúcia tinha deixado uma frase que eu tô curioso para saber. Lúcia, qual que é a mensagem
que você tem pra deixar pra gente aí? Mas antes da mensagem final da Lúcia, eu só queria me explicar a piada que eu fiz no início, né? Sei a piada. Às vezes a gente precisa explicar no programa as piadas que a gente faz, Fábio. É verdade. Porque às vezes a audiência não é obrigada a saber as piadas que a gente faz aqui. Estamos sem vídeo ainda, né? Estamos sem vídeo. Mas eu cantei uma musiquinha de abertura do X-Men. Por que eu cantei essa música de abertura do X-Men? Porque quando eu conheci a nossa querida amiga, professora Lúcia Porte, da IBD, eu falei pra minha esposa, Mariane Pinheiro, beijo, amor. Falei, cara, ela é muito parecida com uma super-heroína do X-Men. É verdade. A Tempestade. Eu imaginei a gente pensando na vampira por causa das mechas do cabelo, sabe, Lúcia? Ah, mas a Tempestade tem todo o cabelo branco, né? E ela é morena. Sim. Pode ser também a Tempestade. Então fica aí a Tempestade. Tá aí a explicação pra galera do público que não é tão nerd assim, não reconheceu a música e nunca viu a Lúcia também de perto. Mas, Lúcia, fala pra gente, qual que é a mensagem que você tem pra deixar pros nossos queridos ouvintes? Então, eu escolhi uma frase do Abraham Kuyper, lá no seu livro O Problema da Pobreza, e ele diz assim: é necessário que a desesperança de nossa vida social e as necessidades provenientes dela provoquem nossa profunda misericórdia. Não podemos nos comportar como o sacerdote e o levita que passam de largo pelo viajante exausto, semi-morto, o qual se encontra sangrando de suas feridas. É preciso nos comover e nos comportar como o bom samaritano, movido por um impulso de divina misericórdia. Afinal, sim, há sofrimento entre nós, existe uma carência gritante ao nosso redor. Muito bom mesmo. Muito show, Lúcia, muito show mesmo. Inclusive, né, tem uma frase do Kuyper que eu gosto muito, viu, Fábio? Que ele fala assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Amém. Forte. Muito bom, muito bom. Somos, e tudo ao nosso redor pertence ao nosso Senhor. Daqui a pouco eu vou ter que chamar esse podcast de Inteligência Limitada, que eu trago sempre convidados e quem divide a mesa comigo são mais inteligentes do que eu. Mas, Lúcia, muito obrigado por esse momento. Particularmente para mim, sabe que eu gosto muito de te ouvir, gosto de receber desse teu conhecimento que vem de Deus. Admiro muito a sua proclamação do Evangelho, o seu coração em tudo que você faz. Te agradeço de coração por estar aqui com a gente nessa noite. E desejo aos nossos ouvintes, né, peço que continue acompanhando esse nosso pequeno podcast, acompanhando a gente nas redes sociais. Teremos muitas novidades pela frente. E é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima. É isso, gente. Muito bom esse tempo com a nossa querida Lúcia. Uma pessoa super inteligente, que eu também admiro muito e gosto muito. Lembrando que na descrição desse episódio estará o link do grupo da Bíblia 365. Existe a leitura da palavra todos os dias com o nosso querido pastor Jax, viu, Fábio? Exatamente. Existe um grupo no WhatsApp sobre a Bíblia 365. Então é isso, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima e até que ele venha.